Olá, boa tarde. A maior reserva indígena do Brasil, o território Yanomami, vive uma crise sanitária e de segurança alimentar sem precedentes. Indígenas estão morrendo de fome, desnutrição e contaminação pelo mercúrio. Em nota, a Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal diz que a situação resulta da omissão do Estado brasileiro em assegurar a proteção de suas terras. A situação dos indígenas é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal faz busca e apreensão na casa do homem que aparece quebrando o relógio histórico que fica no Palácio do Planalto. Barragem em Brumadinho. Ministério Público Federal confirma a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais contra 16 pessoas e 2 empresas. E ainda, assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Polícia Federal aponta Rubem Dário da Silva Vilar, conhecido como Colômbia, como mandante dos assassinatos. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal cumpriu hoje em Catalão, Goiás, um mandado de busca e apreensão na residência do homem filmado ao destruir o relógio histórico, que fica no Palácio do Planalto no último dia 8 de janeiro, no dia dos atos antidemocráticos. A peça do século XVII, de autoria do relojoeiro francês Balthazar Martinot, foi um presente da corte de Luís XIV. Na ação foram apreendidos um celular, um carro e uma caderneta com anotações do homem que foi preso pela Polícia Federal nesta segunda-feira. Antônio Cláudio Ferreira aparece nas imagens do sistema de segurança do Palácio do Planalto jogando o relógio no chão e depois tenta quebrar a câmera com um extintor. Foi por essas imagens que ele foi identificado e preso na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. A prisão preventiva dele foi solicitada pela Polícia Federal e autorizada pelo Supremo. Antônio Cláudio deve ser interrogado na delegacia da PF no município mineiro e vai passar por audiência de custódia virtual. O Ministério Público Federal confirmou a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais contra 16 pessoas e 2 empresas responsáveis pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. O desastre aconteceu em 2019 e matou 270 pessoas. O Ministério Público Federal acatou integralmente a denúncia apresentada pelo Ministério Público Mineiro, que tinha sido apresentada à Justiça Estadual em dezembro do ano passado. Uma nova denúncia teve de ser apresentada porque a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que cabe à Justiça Federal processar e julgar a ação penal contra supostos responsáveis pelos crimes cometidos no rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, no estado de Minas Gerais. Agora, com a ratificação pelo Ministério Público Federal, a segunda Vara Criminal Federal de Belo Horizonte vai decidir se recebe ou não a denúncia. No documento, o Ministério Público Federal denunciou a Vale SA e a Tuvisud e 16 pessoas entre funcionários e executivos. As pessoas físicas vão responder por homicídio qualificado, crimes contra a fauna e a flora e crime de poluição. Já as empresas vão responder pelos crimes ambientais. Apesar de repetir a denúncia do Ministério Público Mineiro, os procuradores federais se reservaram o direito de apresentar aditamentos, caso seja necessário incluir ou substituir outras pessoas ou crimes identificados. A barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, se rompeu no dia 25 de janeiro de 2019. Quase 13 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério atingiram a área administrativa da mineradora Vale, comunidades da região e o rio Paraopeba, na bacia do Rio São Francisco. 270 pessoas morreram, a maioria da própria mineradora. A corrida agora é contra o tempo para que os responsáveis não fiquem impunes. Na semana passada, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, determinou à Justiça Federal de Minas Gerais que promova imediatamente o andamento do processo penal
para evitar a prescrição dos delitos apresentados na denúncia, cuja pena máxima não exceda a 2 anos. A Polícia Federal apontou Rubem Dário da Silva Vilar, conhecido como Colômbia, como o mandante dos assassinatos do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. O crime ocorreu em junho do ano passado, no Vale do Javari, no Amazonas. 5 pessoas já foram indiciadas no caso. Segundo a Polícia Federal, Colômbia teria sido o autor intelectual dos crimes. Ele teria planejado as mortes em razão da fiscalização da pesca ilegal realizada por Bruno Pereira, que gerava prejuízos ao grupo criminoso. Nós tivemos aí ele, comprovadamente, ele fornecendo as munições que foram utilizadas no crime. Nós temos o pagamento que ele realizou por advogado. Temos, por exemplo, ligação que ele realizou na sexta-feira, véspera do crime, para um dos investigados. No dia do crime, tentativa dele de ligações para o criminoso, dentre outros. Então, tem vários elementos que o apontam como prova. Colômbia está preso desde dezembro do ano passado. Ele havia sido solto depois de pagar fiança em outubro. A prisão foi decretada novamente pela Justiça Federal após ele descumprir medidas cautelares impostas como condição à liberdade provisória. De acordo com a Justiça Federal, as primeiras audiências do processo estão marcadas para março. Na ocasião, vão ser ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa. Com Colômbia, o total de indiciados passou para 5, entre executores e planejadores do crime. Eles vão responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips desapareceram quando faziam uma expedição para uma investigação na Amazônia. Os dois foram vistos pela última vez passando em uma embarcação pela comunidade de São Rafael. 10 dias depois do desaparecimento, os restos mortais deles foram encontrados. As vítimas, segundo a perícia, foram mortas a tiros e os corpos esquartejados, queimados e enterrados. Com a autorização da Justiça, as polícias federal e civil do Rio Grande do Sul realizaram nesta terça-feira a Operação O Dobro ou Nada, para apurar crimes contra o sistema financeiro nacional. De acordo com a Polícia Federal, uma organização criminosa em Cachoeira do Sul, na região do Vale do Jacuí, oferecia investimentos com retorno de 100% do valor em apenas 3 meses. A empresa iludia os clientes com retornos financeiros vantajosos e o esquema caracterizava pirâmide financeira. Na ação de hoje, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão, além de sequestro de bens e bloqueio de valores em contas bancárias dos investigados. Os envolvidos podem responder pelos crimes de organização criminosa, crime contra o sistema financeiro nacional e estelionato. Veja a seguir. A Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal divulga nota sobre a nota em que ressalta a omissão do Estado brasileiro em assegurar a proteção do território Yanomami. Os detalhes em instantes, voltamos já. O Ministério Público Federal divulgou nota técnica informando medidas extrajudiciais e judiciais adotadas para a proteção de povos indígenas Yanomami. O documento destaca as atuações contínuas do Ministério Público Federal realizadas desde 2019 para monitorar, alertar e cobrar das autoridades responsáveis providências em relação à expansão do garimpo ilegal e à precariedade dos serviços de saúde prestados ao povo Yanomami nos últimos anos. Segundo a avaliação da Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do MPF, a grave situação de saúde e segurança alimentar sofrida pelos povos Yanomami resulta da omissão do Estado brasileiro em assegurar a proteção de suas terras. A repórter Evne Araújo conversou com Dário Copenaua Yanomami. Ele é vice-presidente da Associação Rutucara Yanomami. Ela conversou sobre a situação atual das terras indígenas. Vamos acompanhar a entrevista. Dário, me conta uma coisa. Quais urgências, o povo Yanomami precisam ter atendidas nesse exato momento onde a situação é de calamidade mesmo? Uma situação realmente está muito gravidade, uma crise sanitária, as crianças, adultos
jovens, povo Yanomami está correndo risco como tipo de sem assistência na terra Yanomami, e também uma responsabilidade do Estado brasileiro, a responsabilidade do governo federal. Então isso, e hoje, na minha opinião, o meu povo Yanomami foi abandonado. A partir de quando piorou muito essa situação dos garimpeiros na terra Yanomami, Dário? A situação que a piorou 2019, 2020, 2021 e 2022, esses anos, a situação agravou bastante e piorou bastante porque o Falto descontrolou nesse monitoramento territorial, porque esses invasores levaram muita doença e estourou principalmente que existia malária, diarreia, vermes. Então isso, nesses 3 anos e 4 anos, piorou a situação na saúde Yanomami. Como é que tem sido essa questão de lidar, né, com o garimpo ilegal, que também é perigoso, né? Bom, esse o mundo conhece, a sociedade brasileira reconhece, somos vítimas de ameaças de morte, né? Isso é fato, porque quase 30 mil Yanomami são vítimas de mortes. Então, isso já fizemos bastante, como os relatórios, como denúncias do Ministério Público, a Polícia Federal, o Exército, FUNAI e o próprio Ministério da Justiça. Então, isso já foram encaminhados todos os documentos sobre as ameaças e violações das crianças, violação das mulheres, violação ao ambiente e destruição da nossa terra. Os fatos ficaram mais evidentes recentemente, né, essa semana. Desde que esse assunto veio à tona, vocês receberam auxílio emergencial em saúde, em alimentação? Como é que está essa atenção dada aos Yanomamis? Vocês estão recebendo assistência? Agora eles estão se mobilizando, eles estão apoiando, eles estão doando de alimentações, a cesta básica, né, para combater essa fome de desnutrição, para cuidar das crianças. Então, isso é extremamente importante que a gente mobilizou e a gente fez. E últimas semanas, né, a gente falou bastante sobre o apoio da sociedade brasileira. Então, esses cesta básicos estão entrando aonde está acontecendo a gravidade, aonde está acontecendo a situação muito, muito ruim. Então, algumas cesta básicas estão chegando nessas aldeias. E em relação à saúde, né? Vocês estão recebendo medicamentos, estão recebendo profissionais de saúde, as crianças, os adultos que estão muito doentes, muito desnutridos, eles estão sendo levados das comunidades para algum hospital. Como é que está sendo isso? Anteriormente eu mencionei, né? Hoje em dia, os profissionais, técnicos de enfermagem, os médicos são poucos, uma dificuldade imensa, porque nosso território, quase 9 milhões de hectares, são 363 aldeias, são 37 polo bases. Então, isso é uma dificuldade muito grande para chegar à assistência nas bases, né? Então, isso é uma dificuldade muito grande, mas nós estamos brigando, priorizando mobilizações de equipe de enfermagem, equipe de apoio, para poder salvar as nossas crianças, e também pedimos medicações mais urgentes para eles fazerem o atendimento nas bases. Dário, vocês estão conseguindo ter acesso a um juiz, a um promotor do Ministério Público? Vocês conversam com o Judiciário? Como é que tem sido isso? O nosso diálogo com o Ministério Público Federal, eles são nosso parceiro aqui de Roraima, e os nossos outros órgãos públicos já acionamos, né, sobre a situação, e o Ministério Público já fez uma recomendação, no ano passado, reestruturação dos polo bases, mais medicamento, os profissionais, tem que ser tudo, uma prioridade de atendimento
na terra Yanomami. Isso o Ministério Público já fez recomendação no apoio e também fizemos a denúncia sobre esse de gravidade, né? E aquele que a gente saiu operação aqui em Roraima, operação de Polícia Federal, aqui no distrito Yanomami, e o desvio recurso, é o desvio de medicamento, é o desvio combustível. Então, isso nós denunciamos e nesse precariedade de mau uso e má gestão, e por isso a gente denunciou isso, por isso repercutiu muito isso. Então, isso somos parceiros, órgão público, Polícia Federal, o Exército e a Ministério Público e outros órgãos. Dário Copenau, muito obrigada pela entrevista aqui no Jornal da Justiça. Tá, igualmente para vocês aí. Veja a seguir, ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal determina a aplicação dos coeficientes de 2018 para critério de distribuição de recursos do Fundo de Participação dos Municípios. Os detalhes em instantes. Voltamos já. Uma liminar do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, afastou o uso do censo de 2022 no cálculo do Fundo de Participação dos Municípios deste ano. Quem traz os detalhes da decisão é a nossa consultora jurídica aqui da TV Justiça, Gisele Reis. O Fundo de Participação do Município é uma transferência de parte do que é arrecadado pela União com o imposto de renda e com o imposto sobre produtos industrializados para os municípios. A distribuição dos recursos para cada um dos municípios leva em consideração o número de habitantes. Os percentuais são estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União com base na estatística populacional dos municípios divulgada pelo IBGE. No final do ano passado, o Tribunal de Contas da União determinou a utilização dos dados populacionais do Censo Demográfico de 2022, que ainda não foi concluído. Esse posicionamento foi questionado no STF pelo Partido Comunista do Brasil, sob a alegação de que a metodologia causaria prejuízo de mais de 3 bilhões de reais para mais de 700 municípios. Ao analisar o caso, o ministro Ricardo Lewandowski afastou provisoriamente esse entendimento e determinou para 2023 a utilização dos percentuais de distribuição utilizados no exercício de 2018. De acordo com o ministro, a medida é necessária para impedir que a população local menos favorecida seja prejudicada e para permitir a continuidade de políticas públicas básicas, em especial na área da saúde e educação. Essa decisão é liminar e ainda será levada à apreciação do plenário do STF. Já está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral o calendário das eleições suplementares de 2023. As primeiras eleições suplementares de 2023 estão marcadas para o dia 5 de fevereiro. Eleitoras e eleitores de Viseu, no Pará, e das cidades cearenses de Pacujá e Palhano vão às urnas para eleger prefeitos e vice-prefeitos. Outros 6 municípios dos estados do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Goiás vão realizar eleições suplementares no dia 5 de março. Os novos eleitos permanecerão no cargo até 31 de dezembro de 2024. Até o momento, estão suspensas as novas eleições nos municípios de Iguatu, no Ceará, que ocorreria em 5 de fevereiro, e de São Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul, marcada para 5 de março. As eleições suplementares ocorrem sempre que há decisão na Justiça Eleitoral que resulte em indeferimento do registro, cassação do diploma ou perda do mandato. No ano passado, 28 municípios brasileiros realizaram novas eleições. O calendário completo das eleições suplementares de 2023 está disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral. E o Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que negou o direito à indenização à viúva de um motorista morto por acidente na estrada. Entenda o caso agora na reportagem de Anderson Conrado.
De acordo com o processo, ao cruzar uma ferrovia, o motorista de caminhão que prestava serviços terceirizados foi atingido por um trem de carga. O acidente ocorreu no município de Reserva, no Paraná. Na ação trabalhista, a viúva pediu a responsabilização das empresas e o pagamento de indenização no valor de R$ 1 milhão por dano moral. As empresas sustentaram que o veículo estava em perfeito estado de conservação e passava por manutenções periódicas. Além disso, apresentaram dados das investigações do acidente. Foi constatado que o caminhão estava a mais de 60 km por hora, o que indicava que o motorista não teria adotado os cuidados necessários na passagem de nível, ou seja, no cruzamento da via férrea e a rodovia. Em primeiro e segundo graus, a Justiça do Trabalho entendeu que houve culpa exclusiva da vítima. O TRT da 9ª Região, no Paraná, considerou a presença de sinalização nas mediações do acidente, a falta de defeito mecânico no caminhão e o baixo risco de acidentes no local da colisão. Também foi verificado o fato de a velocidade do veículo ser incompatível com a frenagem segura, além da ausência de elementos que afastassem a conclusão de culpa exclusiva. Por isso, os pedidos da viúva foram julgados improcedentes. A viúva recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A 7ª Turma observou que o Tribunal Regional, ao avaliar a conduta do motorista, afastou o nexo de causalidade. Assim, não se pode atribuir à empresa nenhum tipo de falha, nem mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, baseada no risco da atividade. Para se chegar à conclusão diferente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas do processo, procedimento vedado pela súmula 126 do TST. A decisão foi unânime. No dia 14 de fevereiro, serão retomadas as sessões do Conselho Nacional de Justiça, uma instituição pública que tem o objetivo de aperfeiçoar o trabalho do judiciário brasileiro. Você vai ver agora como o cidadão pode acionar o CNJ. Não é preciso ser advogado para fazer uma petição. A missão do Conselho Nacional de Justiça é aperfeiçoar o trabalho do judiciário brasileiro, principalmente no que diz respeito ao controle e à transparência administrativa e processual. Para isso, o CNJ abre as portas ao cidadão por meio da Ouvidoria e da Corregedoria Nacional, que recebem e conhecem as reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro. As decisões tomadas pelo CNJ a partir da comunicação feita pelo cidadão são sempre respondidas pela ouvidoria. Veja o passo a passo neste vídeo. Vamos entender como acionar o Conselho Nacional de Justiça. Qualquer cidadão pode fazer isso desde que a reclamação esteja relacionada às competências do órgão. Além das competências constitucionais, é importante que a reclamação atenda às competências previstas nos artigos 4º e 8º do Regimento Interno do CNJ. Elas são muitas, então não vamos falar de cada uma delas aqui, mas que tal acessar o regimento no link do vídeo? Quer um exemplo? Aqui vai. Julgar em plenário processos disciplinares contra magistrados, lembrando que sempre no âmbito administrativo. Daí você viu que sua petição está dentro do rol de competências do Conselho. Agora, você tem de registrá-la no CNJ. Para isso, o interessado não precisa de advogado. No requerimento que você enviar, basta explicar qual é o problema e que providência você espera que o CNJ tome. Não se esqueça dos documentos que julgar necessários para comprovar o que está sendo alegado, além de assiná-la e juntar documentos que comprovem sua identidade e endereço. Existem duas formas de encaminhar uma petição ao CNJ, em papel ou eletronicamente. Para que seja por meio eletrônico, você precisa do certificado digital de acesso ao sistema do PJE, o Sistema de Processo Eletrônico do CNJ. Algumas pessoas têm de fazer o registro de forma eletrônica obrigatoriamente. Já os encaminhamentos em papel podem ser enviados via correios para este endereço, ou entregues pessoalmente pelo interessado. Lembre-se, o documento deve ser assinado e ter cópias do documento de identidade, do CPF e do comprovante de residência do requerente. Depois disso, ela será transformada em processo digital,
e tramitará no PJE. Saiba também que cada um dos processos recebidos pelo CNJ tem uma classe processual diferente. Existe uma tabela explicando direitinho o que é cada uma e quem, dentro do Conselho, vai analisar. É só acessar o link do vídeo. Viu como é simples? Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.